Olha só, gente, esse exercício, calorimetria, mudança de estado, tem muito não. Ele é mais química. Mas vamos fazer, né? Novamente, eu tirei algumas partes, mas eu acabei que eu tirei uma parte aqui que tinha algo a mais. E. Prático, sabe? Ah, aí depois, se precisar, eu vou ler aqui, tá? Então vamos lá. O gráfico a seguir fornece o tempo de cozimento em água fervente de uma massa M de feijão em função da temperatura. Então você tem lá o tempo de cozimento na vertical e na horizontal você tem a temperatura. Então, quanto maior o tempo de cozimento, menor a temperatura, né? Quanto mais você deixa lá cozinhando, você pode deixar numa temperatura menor. Agora, se você colocar numa temperatura enorme, 112, você cozinha em 20 minutos, né? Que tá falando aqui, ó. Se eu tiver em 112, eu vou ter 10 minutos só para cozinhar o feijão. Agora, se eu colocar ele a 91 graus Celsius, eu vou deixar ele cozinhando por 2 horas e 20 minutos. Caramba! E olha que a diferença 20 graus. É uma diferença enorme. Mas vamos lá. Aí a parte que eu não coloquei, né? Sabendo-se que a temperatura de ebulição da água em uma panela sem tampa é função da pressão atmosférica local. Então, dependendo da pressão que você tá, pelo desenho, olha lá, La Paz, Quito, Brasília, São Paulo, Santos, que é nível do mar, né? 100 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor o tempo de cozimento. Ixi, então nós vamos misturar tempo de cozimento, temperatura e altura e pressão. Bastante coisa. No nível do mar, altitude zero, a pressão atmosférica vale 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 mmHg. Tá? Mesma coisa, só que em unidades de milímetros de mercúrio, o outro está em centímetros de mercúrio. E ela diminui 1 centímetro de mercúrio para cada 100 metros que aumentamos. Então, se eu vou subindo, essa pressão vai diminuindo 1 centímetro para cada 100 metros que eu aumento. Então, se ao subir eu aumento, ao descer eu diminuo. Claro, certo? Ó, ao subir eu diminuo, diminui 1, ao descer eu aumento. Então, beleza. Letra A. O tempo para cozinhar a massa M de feijão no nível do mar. No nível do mar. É isso? No nível do mar, a temperatura, ó, é 100 graus Celsius. Se eu pego 100 graus Celsius aqui, ó, mais fácil, né? No gráfico, ó 100 graus Celsius aqui no gráfico. Eu tenho uma temperatura, um tempo de cozimento de 40 minutos. Então pronto, respondi. Letra B de bola. Deixa eu ver se é isso mesmo. 40 minutos. O tempo de cozimento da massa de feijão no Mar Morto. O Mar Morto encontra-se aproximadamente a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, olha só, o exercício falou que quando eu subo 100 metros, eu diminuo 1 centímetro. Então, se eu desço 100 metros, eu aumento 1 centímetro. Quando eu falo 1 centímetro, é 1 centímetro de mercúrio de pressão. Centímetros de mercúrio, isso é pressão. Então, eu estou aumentando. Então, se eu vou descer 400 metros, eu estou aumentando 4 centímetros de mercúrio de pressão. No nível do mar, o exercício me falou que eu tenho 76 centímetros de mercúrio. Então vai ser 76 cm, centímetros de mercúrio, mais 4 que está aumentando, porque eu estou descendo abaixo do nível do mar, que é onde o Mar Morto se encontra. Então eu vou ter aqui uma pressão total de 80 centímetros de mercúrio. Se eu olho aqui na tabela, na outra tabela que eu tenho aqui, ó, 80
centímetros de mercúrio, e 80 centímetros de mercúrio corresponde é o equivalente a uma temperatura de 102. Se eu pego ali no gráfico uma temperatura de 102, o tempo de cozimento é 30. Então aqui, ó, 102 graus Celsius corresponde a uma temperatura de 30 minutos. Isso, 30 minutos. Isso mesmo. Tá certo? Você viu que nós fizemos a relação, olhamos uma tabela e buscando na outra. Porque o tempo de cozimento está na tabela de cima. Tá certo? É bem elaborado esse exercício, mas é tranquilo. C. O tempo de cozimento desse feijão no local de altitude é aproximadamente igual a 1 km. Nós vamos fazer o caminho inverso da letra C. Da letra B. Na letra B, no nível do mar, eu sei que são 76 centímetros de mercúrio, pressão. E o exercício me falou que cada 100 metros que eu subo, eu diminuo 1 centímetro. Então, se de cada 100 eu tenho diminuindo 1, eu vou subir 1 quilômetro. Então, eu vou diminuir... Eu vou diminuir 10 centímetros de mercúrio. Tá certo? Se eu vou diminuir 10 centímetros de mercúrio, a minha pressão final, 66 centímetros de mercúrio. 66 centímetros de mercúrio, é isso, ele vai ter, sei lá, no meio do caminho aqui, ó, no meio do caminho da minha tabela, porque eu tenho 64, 68, eu tenho 66. 66 então, que é a metade, vai ser a metade desse aqui que é 96 graus Celsius. Então 96 graus Celsius, olhando ali no gráfico, vou colocar de verde, 96 graus Celsius está aqui, ó, corresponde a um tempo de cozimento de aproximadamente 70 minutos, tá? 70 minutos. E eu tenho a letra D de dado. O tempo de cozimento, se esse feijão estivesse no interior de uma panela de pressão fechada, cuja válvula mantém a pressão interna, 1,42, 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio, independente do local. Então, olha só, 76 centímetros de mercúrio, tá vendo que aqui tem 1,42 atm? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 atm. O tempo de cozimento para 1 atm é de... Tá, 1 atm, 76 centímetros de mercúrio. Tá certo? 1,42 atms corresponde a quantos centímetros de mercúrio? Vou puxar a tela para a esquerda. Depois eu volto que eu vou ter que pegar lá. Então lá, fazendo 76 vezes 1,42, então eu tenho o seguinte, ó. Isso, pressão 108 centímetros de mercúrio. Aproximadamente, tá, gente? Fazendo aqui, ó, deu 107,92. Se eu pegar o 108 aqui, ó, no meu gráfico, 108, ó, 108, opa, 108, 108 centímetros de mercúrio, vamos voltar ao gráfico, vamos. 108 lá, ó, 108 de pressão, eu tenho uma temperatura de 111. 111 aqui no meu gráfico vai ser 10 minutos. 10 minutos. Tá? Então aqui, ó, pelo gráfico. Então foi tudo a questão de olhar. Mas é claro que aquilo é mais ou menos. Porque o 112 também poderia ser. Então é aproximadamente 10 minutos. Porque o 112 é 10 minutos, então 111 seria um pouquinho mais, né? Mas é aproximadamente 10 minutos, tá bom?
física eu não vi quase nada, mas tá aí, tá bom? Valeu.